Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Pedro Zanoni, de volta aqui para mais uma aula no meu canal Pedro Zanoni, no meu perfil do Instagram Pedro Zanoni. Me acompanha lá, dá essa força, esse apoio. A gente precisa disso para poder continuar fazendo essas aulas e tendo aí um pouco mais de ânimo para poder tocar esse projeto para frente. É a única coisa que eu peço para vocês, é a única cobrança que eu faço de vocês. Não peço dinheiro, não peço nada, é só essa ajuda mesmo, tá? Tudo que eu faço, que eu ajudo aqui é pensando em melhorar a situação aí de quem está fazendo a faculdade de Direito, quem está estudando para OAB, para quem está estudando para concurso, tá? A minha intenção é essa, é ajudar as pessoas. Então, por favor, siga, compartilhe o nosso conteúdo, faça esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, que é assim, tá? Eu tendo essa resposta, vendo que esse conteúdo está chegando a muita gente, com certeza eu vou fazer mais aulas, mais conteúdo e vou ficar muito grato aí pela ajuda de vocês, tá bom? Bem, a aula de hoje nós vamos tratar aí sobre a questão do 31º exame da OAB, tá? De 2020. É uma questão que ela vai trazer aí discussão sobre rejeição de denúncia, absolvição sumária, recurso em sede distrito e também o recurso de apelação, tá? Eu não vou aprofundar em cima desses temas, eu vou apenas passar para vocês aqui o necessário para a gente responder a questão. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem deixar aí as dúvidas de vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram, que eu vou ter o prazer imenso de responder para vocês, tá? Se tiver também alguma sugestão de aula que vocês quiserem, algum tipo de dúvida que vocês tiverem, que vocês quiserem tirar comigo, pode mandar que eu vou responder para vocês. Vou ler aqui, a base é a mesma das nossas aulas, tá? Eu vou ler a questão, depois vamos ler os artigos usados e também vamos passar para as observações importantes e, por último, para a análise das alternativas, beleza? Bom, aula 9, questão do 31º exame da OAB, traz a seguinte abordagem. Caio foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação delitiva, a denúncia apresentava-se confusa na narrativa dos fatos, inclusive não sendo indicada qual seria a idade da vítima. Logo após a citação, Caio procurou seu advogado para esclarecimentos, destacando a dificuldade na compreensão dos fatos imputados. O advogado de Caio, constatando que a denúncia estava inepta, deve esclarecer ao cliente que, sob o ponto de vista técnico, com esse fundamento, poderia buscar. Bem, vamos lá. Para essa questão de hoje, eu sugiro aí para vocês, antes de passar as observações importantes, a leitura aí dos artigos 395, artigo 41, artigo 397, 581 e 593, todos do CPP. Poucos artigos, vocês podem ver. O 581, que é um pouco mais longo, tá? Que é o que traz ali o rol de situações em que são admitidas o recurso em sede distrito. Ele tem, se eu não me engano, aí 20 incisos. Tá? É o que que é o artigo mais longo, mas vocês lerem esses artigos aí, vai ficar tranquilo para vocês, tá bom? Leiam esses artigos antes de pausa aqui a aula, vai lá ler os artigos, que isso vai facilitar muito, tá? Vocês entenderem e resolverem as próximas questões. Bom, vamos às observações importantes aqui da nossa aula. Essa era a primeira observação importante que eu tinha para fazer para vocês, que era ler esses artigos, tá? Cantinho aqui para minha cara gorda não atrapalhar o que está escrito, tá bom? Bem, a segunda observação que eu tenho importante para vocês é o seguinte, que toda vez que o Ministério Público apresenta ao juiz ou à juíza uma denúncia, tá? Esse juiz ou juíza pode rejeitar a denúncia, se presente pelo menos uma das situações do artigo 395 do CPP. O que o 395 do CPP fala? Vamos dar uma olhadinha aqui. Abrir o Código de Processo Penal para nós aqui. O 395 do CPP fala o seguinte: a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para exercício da ação penal, ou faltar justa causa para exercício da ação penal. Então, esses são aí as circunstâncias em que o juiz, ao
analisar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o juiz vai ter que rejeitar a denúncia se tiver presente qualquer uma dessas circunstâncias. Hoje, como nós veremos adiante, vai ser causa de inépcia da inicial, tá? Não vou me aprofundar nos outros dois incisos. Nós vamos manter o enfoque aí apenas na inépcia da inicial, tá bom? Mas se vocês quiserem, é o que eu sempre falo, quiser uma aula completa sobre isso, olha, fala para nós aí do 395, como que funciona aí o inciso 2, o inciso 3, o inciso 1º, o que está acontecendo, como é que é e tal. Só pedir que eu faço a aula para vocês, tá bom? Bem, então voltando aqui, tá? Vamos às nossas observações importantes. Então, toda vez que o Ministério Público oferecer a denúncia, o juiz ou a juíza tem a obrigação de analisar a denúncia e verificar se ela se enquadra ali dentro do 395. Se tiver algum daqueles requisitos, ele já tem que rejeitar a denúncia de cara, tá bom? Mas o que é uma denúncia inepta? De acordo com o inciso 1º lá do CPP. A denúncia inepta é aquela que tiver que for ausente, né, alguns dos requisitos previstos no artigo 41 do CPP. O que o 41 do CPP fala, Pedro? Vamos dar uma olhadinha. Ctrl F, 41. Vamos voltar lá para cima. Artigo 41 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, o que vai tornar a denúncia inepta? Quando faltar alguma dessas circunstâncias aí. Se faltar alguma dessas coisas que o 41 falou, é inepta a inicial. A denúncia ou a queixa tem que ser rejeitada pelo juiz. Entendeu? Então, presta atenção. Artigo 41 do Código de Processo Penal traz os requisitos que tem que estar presente dentro de uma denúncia ou queixa. Se estiver ausente qualquer um desses requisitos aqui, acabou. É inepta. Tá? Claro que aqui faz ressalva, né? Quando necessário rol de testemunhas. Tem circunstâncias que não tem testemunha, então não precisa de rol de testemunha. Você entendeu? Mas os outros requisitos ali que são primordiais, como descrição da circunstância, é óbvio que precisa. Por quê? Você precisa da descrição da circunstância, porque como que você vai definir? Que crime que é? Como que você vai defender o seu cliente? Entendeu? O juiz precisa saber como os fatos ocorreram para que ele possa julgar o que está acontecendo. Não pode deixar isso aí escondido, o advogado precisa saber para defender o cliente. O promotor vai falar, não, deixa de surpresa isso daí, que lá na hora da audiência eu apresento. Não, o advogado, o cliente, o réu tem o direito de defesa, tem o direito de se defender para na hora da audiência de instrução e julgamento não ser pego de surpresa, entenderam? Então tem que ter todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, porque se não tiver a qualificação do acusado, tiver faltando a qualificação do acusado, como que vai ter certeza que aquela pessoa ali, você tem indícios mínimos de autoria, se você não tem a qualificação do acusado? É um dos requisitos, vai ser inepta inicial. Tá? A classificação do crime, tem que ter aquela classificação, olha, o fulano de tal, o Caio cometeu o crime X, e explicar qual que é o crime. Não pode, parece que ele cometeu, o promotor de justiça falar, parece que ele cometeu tal crime ou pode ter sido outro crime. Não, ele tem que vir classificar. Cometeu o crime X, pimba. Para quê? Para a hora do réu se defender, ele saber do que ele está se defendendo. Tudo bem que posteriormente pode sofrer uma desclassificação, pode ser alterado? Pode, mas toda vez que houver uma desclassificação ou alteração, ele vai ter o direito de se defender daquilo. Tá bom? Bem, vamos agora voltar lá às nossas dicas. Vamos agora à quarta dica nossa, que é muito importante e cai com muita frequência. Então, vocês prestem atenção aqui. Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou falar, porque é importante. Vocês têm que saber, tem que ter isso gravado na cabeça de vocês. Essa dica aqui vale ouro. Tá? Vale ouro para a hora da prova de vocês, seja prova da faculdade ou lá na OAB ou concurso. Presta atenção, acorda, vamos lá. Depois eu não quero ouvir aí o pessoal falando, não passei porque eu não sabia, eu não passei porque estava muito difícil a prova. É aquela história, né? Como dizia o sábio Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, né? Porra, para passar tem que estudar, sentar a bunda na cadeira ali, ó, e
decoro. Você tem que manter o foco, tem que estudar todo dia, tem que manter ali pelo menos um pouco todo dia, porque senão, se você não mantiver aí uma sequência de estudo, lendo, estudando, assistindo aula, pegando aqui as nossas dicas do nosso canal, quanto lá do canal do Rodrigo Alvarez, não vai passar. Se você não se esforçar estudando, não vai passar, não adianta. E aí não adianta você apontar o dedo e falar que foi difícil, apontar o dedo e falar que... Não, estuda que você consegue, tá? E pega nota dessa dica, tio, senão não vai passar, tá? É muito importante que vocês saibam que da decisão que rejeitar a denúncia ou queixa, essa decisão ela não faz coisa julgada, material. Ai, mas o que significa isso, Pedro? Você tá falando difícil aí pra caralho? Não tô falando difícil. Eu já vou explicar para vocês, ó. O que significa? Se a promotoria de justiça quiser, ela pode propor uma nova denúncia, tá? Observando as condições que evitem a inépcia da inicial, ou então apresentar recurso em sentido estrito com base no 581, inciso 1 do CPP. Tá, não entendi o que você falou. Então presta atenção aqui, pô. O que acontece? Nessa situação, o promotor de justiça apresentou a denúncia. Daí o juiz pega a denúncia lá, chega para ele, vai analisar e fala, ó, é inepta a denúncia, vou rejeitar e vou determinar o arquivamento. É isso que o juiz vai fazer se ele verificar que é caso de rejeição de denúncia. Feito isso, o promotor de justiça, ele vai olhar aquela decisão do juiz ali, e é uma decisão, não é uma sentença, isso é muito importante, tá? Vai olhar ali e vai falar, opa, essa decisão aqui não me agrada. Eu acho que a denúncia está completa e não é caso de rejeição, então eu vou recorrer. Qual que é o recurso cabível? Recurso sentido estrito. Recorreu e manteve aquilo ali, ele pode apresentar uma nova denúncia dos fatos, corrigindo aqueles erros que foram apontados, ou seja pelo juiz, seja em grau de recurso, ele pode, desde que, mesmo que tenha transitado em julgado, tá? Desde que, tá? Não tenha passado o prazo prescricional, que aí seria caso de extinção de punibilidade, mas nessa situação, ele pode tranquilamente apresentar uma nova denúncia ou queixa. Tá? Então, é muito importante. Rejeitou a denúncia, não quer dizer que não está tudo perdido. O promotor, ainda pode propor apresentar uma nova queixa ou oferecer nova denúncia a respeito dos mesmos fatos, tá? Tomando, obviamente, as cautelas para que a denúncia ou a queixa não seja inepta novamente, tá? Ou não seja rejeitada novamente, tá bom? Só um minutinho. Vou molhar o bico aqui para falar com vocês. Bom, quinta dica. Além da rejeição da denúncia, nós temos a absolvição sumária, que está prevista lá no 397 do CPP. Vamos dar uma olhada no 397 do CPP? Após o cumprimento do disposto no 39A, que é a apresentação da resposta à acusação, defesa preliminar, defesa prévia, o que vocês gostarem mais aí de nomear, e parágrafos desse código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Tá? Então, olha, nós não estamos mais falando de rejeição de denúncia. Nós já estamos falando de absolvição sumária. Inciso 1. Existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Inciso 3. Que o fato narrado evidentemente não constitui crime. E inciso 4, extinta a punibilidade do agente. Então, essas 4 situações aqui são causas de absolvição sumária, não são rejeição da denúncia, tá? Efeitos diferentes, as situações são diferentes, não, a absolvição sumária e rejeição da denúncia são coisas diferentes, previstas em artigos diferentes do Código de Processo Penal, tá? Ambas são benéficas para o acusado, mas cada uma no seu quadrado, tá bom? Vamos voltar aqui para as nossas dicas. Bem, vamos lá. Na sexta dica vem uma situação que costuma despencar em prova e olha, eu peço aqui que vocês prestem atenção, pelo amor de Deus, presta atenção, para depois não vir, ei Pedro, eu errei isso na prova, mas errou por quê? Porque eu não vejo ninguém assistindo, curtindo, compartilhando.
falando que gostou da aula. Cadê? Vocês não assistem, vocês não deixam o joinha aí, ó, não me ajudam a divulgar meu trabalho para chegar a mais gente. E aí vocês ficam aí, eu não consegui passar na OAB porque tá difícil. Sempre vai estar difícil, não é fácil a prova da OAB, é difícil. É impossível? Não é, tá? Então, presta atenção, isso daqui é uma coisa que despenca em prova, mas cai muito em prova. Por quê? Porque é exceção, tá? Sempre entra o depende. No caso de absolvição sumária, tá? Em regra, cabe apelação. Por que em regra cabe apelação? Porque ao absolver sumariamente o réu, tá, ou o acusado, o juiz ou a juíza tem que fazer isso através de uma sentença. Então, se ele sentencia absolvendo sumariamente o réu, ele vai fazer isso, tá, com base no inciso 1, 2 ou 3 do 397 do CPP. E dessa sentença vai caber qual recurso? Recurso de apelação. Tá? Então, inciso 1, 2 e 3, o juiz ou a juíza, ao julgar procedente o pedido da defesa de absolvição sumária, ele faz isso através de uma sentença penal. E essa sentença penal absolutória, tá, ela só é recorrível através de recurso de apelação. Beleza? Certo? Tá, mas e o inciso 4? O inciso 4, embora ele seja uma causa de absolvição sumária, e esteja lá no 397, tá? Ele fala em extinção de punibilidade. A extinção de punibilidade, ela não é feita através de sentença. Ela é sempre reconhecida por uma decisão interlocutória. E de decisão interlocutória, só cabe recurso em sentido estrito. Não cabe apelação. Então, isso tem que ficar muito atento. Tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Porque é pegadinha na certa. E a FGV, as bancas que nós conhecemos, os professores também, que a gente sabe de faculdade, gosta de causar essa confusão. Então vocês têm que ter isso guardado na cabeça de vocês. Inciso 1, 2 e 3 do artigo 397 do CPP, recurso de apelação, por quê? Porque a absolvição sumária se dá por sentença. No caso do 397, inciso 4 do CPP, a absolvição sumária se dá por decisão interlocutória. Então, o recurso cabível é recurso em sentido estrito. Beleza? Guardem isso que vocês não vão errar. Essa é uma dica de ouro dessa aula. Então, vale a pena vocês terem isso na cabeça para não correr risco de errar na hora das provas que vocês forem fazer. E também para o dia a dia de vocês, né? Para não tomar tinta aí na hora de ajudar o cliente de vocês, tá? Na hora de for fazer um trabalho, né? Para o cliente de vocês. Vamos agora para a dica 7 da nossa aula. Algumas características do recurso em sentido estrito, tá? É um recurso destinado a impugnar decisões interlocutórias, é o que eu acabei de falar, tá? Excepcionalmente, ele cabe para sentença, tá? Mas é só lá em segunda instância, né? Primeira instância ou segunda instância, mas é para aquela que denegar habeas corpus. É uma exceção, não vou entrar em discussão aqui porque não é o assunto da aula, mas para vocês saberem, existe essa exceção. Tá? Mas em regra, quando é cobrado normalmente em prova, se é cabível o recurso em sentido estrito de sentença ou de decisão interlocutória. Em regra, tá? Nas provas, só para vocês saberem, o que é cobrado, qual é, para que é utilizado, né, o recurso em sentido estrito. E aí vocês vão falar que é para decisão interlocutória, tá? Mas é muito importante vocês saberem. É importante vocês saberem que nunca, tá? Vocês vão usar recurso em sentido estrito para despacho. Embora conste lá no 581 do CPP, lá no comecinho, eu vou mostrar para vocês aqui, lá tá constando que tem que colocar quer ver, ó? 581, caberá recurso em sentido estrito da decisão, beleza? Do despacho ou da sentença. Mano, despacho não, né? Despacho não faz nada dentro do processo, então não cabe sentido de recurso em sentido estrito, tá? Despacho ele só é para dar andamento no processo. Então você tem que entender que despacho é uma coisa, decisão interlocutória é outra, sentença é outra, tá? O despacho ele serve para dar um andamento ali no processo dentro de uma fase processual. Decisão interlocutória ele tem alguma decisão dentro daquele ato judicial.
Tá? Aquele ato judicial, o juiz vai determinar alguma coisa ali, falando para ser feita alguma coisa. Então, aí surte efeitos que podem ser objeto aí de recurso em sentido estrito. E existe alguns casos de sentença que pode ser interposto aí o recurso em sentido estrito. Tá bom? Mas é mais raro. O negócio aqui mesmo é decisão interlocutória. Tá bom? Não pode ter trânsito em julgado da decisão objeto de recurso. Isso aí não preciso nem falar, né? Para quem já está ali, ó, estudando, ralando, sabe que qualquer coisa que tenha trânsito em julgado, para você poder reverter aquilo dentro do direito penal, é só com revisão criminal. Não adianta querer fazer outro recurso que não vai ter jeito. E aí você tem que seguir também as regras lá da revisão criminal. Não vou entrar, não vou aprofundar, porque não é o tema da aula. Se quiserem, mais uma vez, deixem nos comentários que eu faço aí uma aula sobre revisão criminal para vocês. Qual que é o prazo para a apresentação do recurso em sentido estrito? São 5 dias para interpor e mais 2 dias para apresentar as razões recursais, tá? Aqui vocês vão ver que o rese e o recurso de apelação são um pouco parecidos, tá? Em 2 sentidos. Quais? Primeiro, no primeiro prazo de interposição, e na outra situação é que você pode primeiro interpor o recurso para depois apresentar as razões. Você não precisa apresentar tudo junto. Então você interpõe falando que quer recorrer, apresentar o recurso em sentido estrito, o cartório vai mandar o processo para você e você vai fazer ali as razões recursais em 2 dias. Tá? Esse prazo, ele não é o único prazo previsto, existem exceções. Não vou entrar aqui em discussão porque não é o tema da nossa aula. Se vocês quiserem, peçam aulas para mim aqui, que eu tiro a dúvida, falo para vocês. Posso fazer uma aula também explicando certinho o que é, quais são os prazos. Posso fazer uma aula explicando tudo sobre o rese. Basta vocês pedirem isso. Se não tiver pedido, vou entender que vocês estão sabendo tudo sobre rese e tomara que isso seja verdade. E eu vou tocar o barco aqui seguindo meu cronograma, resolvendo questões, ok? O rese, ele tem o efeito suspensivo e efeito devolutivo. O que é efeito devolutivo e suspensivo, Pedro? Eu não sei, nunca sei de nada, não vou passar. Para com isso aí, rapaz. Presta atenção, gente. Ô tio, vamos lá. Cabeça erguida, vamos estudar, bola pra frente. Vocês vão passar sim, vocês vão ser aprovados na prova da OAB, vocês vão passar aí de ano na faculdade. Concurso que vocês vão fazer, vocês vão detonar. Vamos estudar. Milagre não existe. Ok? O negócio é estudar. Ler, reler, resolver questão. Tá? Quando vocês não fizerem isso, vocês não vão passar. Mas vamos lá. O que é um efeito devolutivo e efeito suspensivo? O efeito devolutivo e efeito suspensivo é o seguinte. O devolutivo quer dizer que aquela matéria que foi discutida ali e o entendimento do juiz foi contrário ao seu, quando você apresenta o recurso de distrito, esse recurso vai para o Tribunal de Justiça e lá os desembargadores ou instância superior vai analisar de novo aquela matéria. Então quer dizer que você está devolvendo aquela matéria à discussão. Você coloca ela de novo para ser discutida. Tá? Então, é você devolver ela para a discussão, devolver ela para o mundo jurídico para ela ser discutida novamente. Entenderam? Então, isso é o efeito devolutivo. O efeito suspensivo é um pouco óbvio. Ele suspende os efeitos da decisão. No caso do rese, teve lá uma decisão interlocutória que deu algum tipo de efeito ali que prejudica o seu cliente. Você vai lá e vai interpor o recurso de distrito, pedir que seja reconhecidos os 2 efeitos dele, inclusive o efeito suspensivo, e aí o juiz vai conceder, vai analisar se é caso ou não, e tem lá os casos de efeito suspensivo, não vou me aprofundar porque não é o tema exclusivo dessa aula, e vai conceder ou não o efeito suspensivo do seu recurso. E suspende aqueles efeitos, sobe o recurso de distrito e fica ali suspenso. Julgou, acabou, transitou em julgado o recurso de distrito, voltou aquela decisão, se ela não foi modificada, tá? Volta a ter efeitos. Se ela foi modificada, obviamente, não vai ter efeitos. 8ª dica. Gente, eu tô tomando muita água porque aqui em Campo Grande tá um calor
E o tempo seco, muito seco, tá? Desculpa aí toda hora tomar água. Ou não é água. Oitava dica. Algumas características do recurso de apelação, tá? Apelação é recurso que visa alteração parcial ou total de uma decisão de primeiro grau, previsto no 583 do CPP. Mais uma vez, não pode ter trânsito em julgado de decisão objeto do recurso. Pode ser interposto por manifestação da parte ou petição do advogado. Tá? O que significa essa manifestação da parte? A parte pode, hora que for intimada pelo oficial de justiça da sentença, falar para o oficial de justiça, olha, eu quero recorrer dessa sentença, não concordo com ela. E o oficial de justiça constar isso na certidão dele. Se o oficial de justiça constar isso, está interposto o recurso de apelação. Basta abrir vista do processo para o advogado ou para a defensoria para apresentar as razões recursais. Tá? É simples. Ou mesmo que o réu, o processado ali, ele não fale isso, não verbalize isso para o oficial de justiça naquele momento, tá? Ele pode verbalizar isso no cartório. Ele vai até o balcão do cartório e fala, olha, eu desejo recorrer da sentença da página tal, dentro do prazo, obviamente, de 5 dias, que aí vai ser considerado interposto o recurso de apelação. E aí abre-se vista do processo, seja para o advogado, seja para o defensor, apresentar as razões recursais. Tá bom? Quais são os prazos para a interposição do recurso de apelação? Tá? A regra são 5 dias, mais 8 dias, 5 dias de interposição, mais 8 para razoar. Tá? Esse prazo, tá, de 5 dias é para interpor o recurso, depois 8 dias para apresentar as razões de recurso. Esses prazos, tá, não são absolutos, existem as exceções. Não vou aprofundar mais uma vez, porque não é o nosso objetivo aqui na aula. Tá? O recurso de apelação tem os efeitos devolutivo e suspensivo que eu expliquei agora há pouco. Devolutivo significa devolver a matéria para o universo jurídico para ser discutido na instância superior, enquanto o suspensivo é suspender os efeitos da sentença. Tá bom? Bem, agora acabaram aqui as nossas observações importantes. Vamos passar aqui, deixa eu fechar só. Tô na luta aí para perder a pança, para dar uma emagrecida. Comecei a tomar uns remédios aí, uma injeçãozinha que, olha, tá acabando com a minha imagem de gordo comilão, viu? Gente, fora da brincadeira, é incrível o quanto eu tô comendo pouco. Eu até fiquei assustado esses dias. Minha esposa não acreditou, minha família não acreditou. Quase que o pessoal fez festa para comemorar. Então, quanto que eu tava comendo, tão pouquinho que eu tava comendo. Mas enfim, vamos voltar para a aula agora, tá? Bom, questão da aula, é a aula 9, né? A questão do 31º. Eu vou ler de novo a questão aqui para vocês, para depois a gente passar para a análise das alternativas. Caio foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação delitiva, Caio foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação delitiva, a denúncia apresentava-se confusa na narrativa dos fatos, inclusive não sendo indicada qual seria a idade da vítima. Logo após a citação, Caio procurou seu advogado para esclarecimentos, destacando a dificuldade na compreensão dos fatos imputados. O advogado de Caio, constatando que a denúncia estava inepta, deve esclarecer ao cliente, sob o ponto de vista técnico, com esse fundamento, poderia buscar. Alternativa A. A rejeição da denúncia, podendo o Ministério Público apresentar recurso em sentido estrito em caso de acolhimento do pedido pelo magistrado, ou oferecer posteriormente nova denúncia. Então, nesse caso aqui, tá, essa denúncia que nós vimos ali, oferecida pelo Ministério Público, ficou claro que está faltando os requisitos lá do artigo 41, que nós já vimos lá na hora das observações importantes e que eu já falei para vocês lerem. E não vou falar de novo, então presta atenção, tá bom? Nesse caso, tá, por ser um caso de inépcia da inicial, é caso de rejeição da denúncia, beleza? Então, essa primeira parte da alternativa A está correta. Mas e o recurso a ser apresentado pelo Ministério Público? Porque se o Ministério Público não concordar com a decisão interlocutória do juiz que
rejeitou a denúncia, ele tem que apresentar qual recurso? Se ele não concorda com a decisão de rejeição, recurso em sentido estrito. Entendeu? Então, essa parte aí também tá certa. Mas se ele não quiser recorrer, vou recorrer disso aí, realmente fiz cagada aqui nessa denúncia aqui, eu esqueci, eu não narrei direito, tá confuso nessa bosta, eu vou oferecer uma nova. Ele pode fazer isso? Pode, não tem problema, lembra? Não faz coisa material, coisa julgada material. A decisão de rejeição da denúncia não faz coisa julgada material. Então, essa alternativa tá correta. Vamos abrir aqui o quadrinho das alternativas com a explicação, tá lá. A alternativa está correta, pois de acordo com o artigo 41 e 395, ambos do CPP, a denúncia que não for clara na narrativa dos fatos será considerada inepta. Logo, deve ser rejeitada pelo juiz. Então, não foi clara a denúncia, está confusa. Acertado também o recurso cabível da decisão que rejeitar a denúncia, pois o recurso é o recurso em sentido estrito. O recurso cabível é o recurso em sentido estrito, previsto no 581, inciso 1 do CPP, e por fim, por não gerar coisa julgada material, o Ministério Público poderá oferecer nova denúncia. Aqui, gente, a FGV, ela traz aqui um elemento para confundir, tá? Ela morde e assopra. Vamos falar assim, nessa questão, só para vocês entenderem. Por quê? Porque existe, dentro da doutrina isso, eu não vou aprofundar aqui com vocês, mas existe uma discussão quando que o juiz pode rejeitar a denúncia. O juiz pode rejeitar a denúncia só antes da resposta à acusação ou ele pode rejeitar a denúncia após a apresentação da resposta à acusação? Tá? Existe essa discussão. Então aqui eles fazem isso já para confundir vocês, porque eles colocam ali, CAI procurou logo após a citação. Então aí você fala, opa, se é logo após a situação, não vai ser a caso de rejeição, vai ser caso de absolvição sumária. Entenderam? Eles já fazem isso para você pensar lá na absolvição sumária. Mas não. Tá? Aí ele vem e depois coloca inépcia da inicial. Aí você fala, pô, inépcia da inicial, ele pode falar depois, antes? Não pode. Para vocês entenderem aí, uma dica. Para vocês entenderem e tentar deixar aí pacificado na cabeça de vocês. A rejeição da denúncia, ela pode acontecer antes da resposta à acusação ou depois da resposta à acusação. Tanto faz. Tá? O juiz ele pode rejeitar a hora que o promotor oferece, ou ele pode rejeitar depois, a pedido do réu, ou mesmo que o réu não pedir, mas o juiz vê que está inepta inicial, por exemplo, ele pode rejeitar. Muito difícil acontecer, tá? Eu vou até ser sincero com vocês. Inépcia da denúncia, rejeição de denúncia, isso aí é mais raro do que dinheiro na minha carteira, no final, no meio do mês, porque no final nem carteira eu tenho. Mas é raríssimo, é raro, mas muito raro. Depende muito de quem que está sendo processado, tá? Porque, em regra, rejeição da denúncia não acontece. Em regra, o juiz recebe a denúncia, toca para frente. Não, vamos deixar, vamos ver, vamos tentar produzir provas lá na frente. Não rejeita nem absolve sumariamente no começo do processo, não, tá, gente? Mas isso é questão prática, não vamos entrar, não. Eu só divaguei aqui com vocês. Mas, de qualquer forma, nesse caso aqui, tá? A FGV, ela quis trazer essa situação para colocar a dúvida na cabeça de vocês. Tá? Então, essa dica é muito importante. Rejeição da denúncia pode acontecer tanto antes quanto depois da apresentação da resposta à acusação, defesa preliminar ou defesa prévia. Isso pode. Já a absolvição sumária, não. Ela só pode acontecer após a apresentação da resposta à acusação, defesa prévia, defesa preliminar, isso por força de lei, porque o próprio 397 do CPP fala isso. Tá bom, gente? Então, para deixar isso na cabeça de vocês, não ter perigo de errar. Tá? Essa questão aqui ela foi um pouco maliciosa nesse sentido, porque ela traz lá que foi depois da citação. Se foi depois da citação, você já vai... Pô, então é absolvição sumária. Não é, porque a rejeição da denúncia pode acontecer também após a citação do réu. Tá? Após o oferecimento ali da apresentação, aliás, da resposta à acusação. Tá? Alternativa B. O Caio pode ser absolvido sumariamente
podendo o Ministério Público apresentar recurso de apelação em caso de acolhimento do pedido pelo magistrado ou oferecer posteriormente nova denúncia, tá? Ó, tá errada. A partir de agora vai estar tudo errado, né? Novidade. Já que a primeira estava certa, né? As próximas todas estarão erradas. Enfim, vamos fechar isso só para manter organizado. Bom, então a B ela está incorreta. Por quê? Porque a denúncia está inepta. Tá? Se ela está inepta, nós já vimos lá que o rol do 395, ele traz ali as situações em que a denúncia vai ser rejeitada. Tá? Então, rejeição e absolvição sumária, situações diferentes, coisas diferentes, beleza? Então, se são coisas diferentes, ali não tem como falar que um caso de rejeição vai ser objeto de absolvição sumária. Não. Se é inepta inicial, como já ficou demonstrado, vai ser rejeitada a denúncia. E se é rejeição, caso de rejeição da denúncia, tem que ser proferida uma decisão interlocutória. Então, o objeto, o recurso a ser interposto não é um recurso de apelação, mas sim um recurso em sentido estrito. Tá? Nesse caso, essa alternativa está incorreta por conta disso. Entenderam? Embora ali diga que o magistrado, o promotor, desculpa, poderia oferecer nova denúncia em caso de rejeição da primeira denúncia aí por inépcia e tudo mais, ou para absolvição sumária, que não seria o caso, né? Se for rejeição, vai poder propor nova denúncia. Agora, se fosse em caso de absolvição sumária, não pode. Por quê? Porque da sentença que reconhece a absolvição, que aplica, né, que absolve sumariamente o réu, o acusado, essa sentença transitou em julgado, fez coisa julgada material. Daí o promotor de justiça, o MP, não pode mais chegar lá e falar: eu quero processar essa pessoa de novo por esses fatos. Não pode. Beleza? Então, nesse caso aqui, essa alternativa está completamente confusa e até difícil de explicar, mas ela está errada, primeiro, porque não é absolvição sumária, é caso de inépcia da inicial. Segundo, no caso, por ser inépcia da inicial, seria rejeição da denúncia, né? Seria caso de recurso em sentido estrito. E, por fim, se fosse recurso em sentido estrito e rejeição da denúncia, seria possível oferecer uma nova denúncia, mas no caso aqui está todo errado. Está falando em absolvição sumária para apresentar recurso de apelação. Até aí tudo bem, estaria certo, esse raciocínio está certo, mas não daria para apresentar uma nova queixa, né? Oferecer uma nova queixa, uma nova denúncia, pelo mesmo fato em caso de absolvição sumária e sentença reconhecendo essa absolvição sumária, tá? Alternativa C. Absolvição sumária, podendo o Ministério Público apresentar recurso em sentido estrito em caso de acolhimento do pedido pelo magistrado, mas, transitada em julgado a decisão, não poderá ser oferecida nova denúncia com base nos mesmos fatos. Gente, está errado porque já vimos que não é caso de absolvição sumária, e sim de rejeição da denúncia. Tá? Seria caso, se fosse rejeição da denúncia, de recurso em sentido estrito, e poderia ser apresentada, sim, uma nova denúncia após o trânsito em julgado. Então, essa alternativa também está toda confusa por conta disso. Tá bom? Mas para saber como é que eu faço, basta ler os artigos aqui do CPP que vocês vão ver. Pois a denúncia está inepta, o que não é causa de absolvição sumária, lembrar do artigo 397, mas sim de rejeição da denúncia, lembrar do artigo 395 do CPP. Tá? Então é simples. Lá o 395 tem as causas de rejeição, 397 as causas de absolvição sumária. Não tem segredo nenhum aqui. Tá bom? Alternativa D, rejeição da denúncia, ok. Podendo o Ministério Público apresentar recurso de apelação. Decisão interlocutória, tá? Em caso de acolhimento do pedido pelo magistrado, mas uma vez transitada em julgado a decisão, não caberá oferecimento de nova denúncia. Errado. Mas por que está errado? Porque rejeitou a denúncia através de uma decisão interlocutória, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, tá? Então, nesse caso da alternativa D, está incorreto por isso. E no caso de rejeição da denúncia, recurso em sentido estrito, cabe qual
É possível, desculpa, é possível apresentar ou não uma nova denúncia? É possível apresentar uma nova denúncia. Tá? Em caso de rejeição da denúncia, lembre-se, sempre isso é muito importante lembrar. Não tem coisa julgada material em caso de rejeição da denúncia. Por que você bate nessa tecla? Que merda é essa de coisa julgada material, Pedro? Que é essa coisa de coisa julgada material aí? Esse efeito? Que diabo é isso? Da onde você está tirando isso? Por que você está batendo nessa tecla? Porque é isso que vai fazer, que vai autorizar o Ministério Público a oferecer uma nova denúncia ou queixa em caso de rejeição da denúncia. Tá? É mais ou menos assim, para vocês assimilarem, não tem uma decisão de mérito. Ali nessa decisão em que o juiz rejeita a denúncia, ele não está falando que o réu é culpado, inocente, que teve alguma extinção de punibilidade. Tá? Nesse caso não tem. Não tem isso. Trânsito em julgado, ele pode propor uma nova denúncia ou queixa, exceto lá naquele caso do 397, inciso 4. Nesse caso do 397, inciso 4, se, por exemplo, que for caso de extinção da punibilidade, ou seja, aí a gente tem que ver lá no Código Penal quais são as causas de extinção de punibilidade, tá? E aí me fugiu agora o artigo. Me fugiu agora o artigo do Código Penal. Mas lá tem as causas de extinção de punibilidade. Tá? Reconhecida a causa de extinção de punibilidade, mas algumas delas, ó, prescrição, morte do agente. Gente, prescreveu. Prescreveu é a perda total do direito do Estado de processar o cidadão. Acabou. Não vai mais processar o PEBA. Não vai processar mais o acusado, o processado. Acabou. Partiu para a morte do agente. O que você vai processar o morto? Como? Criminalmente não tem como, né? Civilmente você ainda pode pensar em processar o espólio, alguma coisa do tipo, mas criminalmente não tem o que fazer. Entenderam? Então, por isso que é importante vocês saberem a diferença da rejeição da denúncia para a absolvição sumária, a diferença do rese para o recurso de apelação. Entenderam? Então, a aula de hoje é essa. O que eu tenho para pedir para vocês de novo é isso. A única coisa que eu cobro de vocês são duas coisas, na verdade, que eu cobro. Né? Estudem, tá? Evitem locais de música, que é ambiente de droga, como já diria Rogerinho do Ingá. E principalmente, ajudem a divulgar o meu conteúdo. Tá? Faz esse conteúdo chegar em mais gente. Por favor, é a única coisa que eu peço para vocês. Divulga aí no grupo da sua sala. Avisa o pessoal que tem vídeo novo. Essas dicas que eu passo aí diariamente. Porque eu posto vídeo novo direto aqui. Fiquei sumido um pouco aí por motivos de saúde, alguns problemas pessoais. Mas agora eu estou de volta. Tá? Vou gravar aula sempre que puder. Sempre que tiver um tempinho aí eu vou gravar aula para vocês. Mas peço ajuda aí nesse sentido. Me ajuda a divulgar. Tá bom? Um forte abraço para todo mundo. E até mais.